dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 19 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou falar da repercussão da carta do Tim Cook se opondo ao FBI, entrevista com o chefe da divisão de processadores da Apple, mais demissões no Yahoo, Apple Pay na China, videoconferências em grupo no Skype, fim do erro 53 nos iPhones, números de uso do mercado móvel e o Twitter anunciando novos recursos e reportando um vazamento de dados que atingiu 10 mil usuários. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero fazer mais uma correção em relação à data do evento Unpacked da Samsung. Ao contrário do que eu falei ontem, ele vai acontecer no dia 21 de fevereiro, domingo agora, na véspera da abertura da MWC. Agora tá certo, eu prometo. Lembrando que o Nanete vai acompanhar a Mobile World Congress lá de perto, em Barcelona, e vai trazer para vocês todas as novidades que rolarem por lá. Ontem eu comentei aqui que o Twitter tinha incorporado oficialmente o botão de GIFs nos apps oficiais dele e na plataforma web, e eu falei que esse botão vai começar a aparecer aos poucos para todos os usuários, e hoje eu tenho mais duas novidades do Twitter para falar. A primeira é que eles estrearam um recurso que permite que os usuários gravem e enviem vídeos nas mensagens diretas, exceto na plataforma web, que usuários só conseguem enviar e não podem gravar. A exemplo das últimas novidades do Twitter, esse recurso vai ser distribuído aos poucos para a galera. Outro recurso que eles estrearam, dessa vez de olho nas empresas que usam o Twitter como canal de serviço de atendimento ao cliente, foi a possibilidade de começar uma conversa privada a partir de um atalho na conversa pública com o cliente, para ajudar naquelas situações em que para resolver o problema tem que mandar alguma informação confidencial, número de pedido, documento, esse tipo de coisa. Além disso, eles também estrearam uma ferramenta que permite que o usuário dê uma nota de 0 a 10 para a qualidade do atendimento que ele recebeu da empresa que está usando o Twitter, para a própria empresa conseguir controlar e mensurar o desempenho dela para resolver problemas nesse canal de comunicação. Ainda sobre o Twitter, a empresa publicou um post no blog oficial da companhia dizendo que por conta de um bug no sistema de recuperação de senhas, 10 mil usuários tiveram informações vazadas, o que incluiu endereços de e-mail e números de telefones. Eles disseram que esse bug ficou ativo durante 24 horas e que eles já entraram em contato com os usuários que foram afetados para esclarecer a situação e oferecer satisfações de como é que foi que isso aconteceu. Por isso, se você não foi contatado pelo Twitter, pode ficar tranquilo que você não está entre os 10 mil usuários afetados. Num post falando para o mundo sobre esse bug, eles dizem que levam incidentes assim muito a sério, que eles sentem muito que isso tenha acontecido e aproveitaram para incentivar os usuários a ativarem a verificação em 2 passos nas contas deles, o que é hoje em dia uma coisa indispensável e todo mundo tem que ter ativo mesmo. Ontem o Instituto Gartner publicou uma pesquisa a respeito do mercado de smartphones, revelando que somados o iOS e o Android representaram 98,4% do mercado móvel no último trimestre de 2015, o que foi 2% a mais do que no mesmo período em 2014. De acordo com o levantamento deles, o Android representou 80,7%, aumentou quase 5% em relação ao ano anterior, e o iOS representou 17,7%, caindo dos 20,4% do período anterior. Enquanto isso, o Windows caiu de 2,8% para 1,1%, e completando os dados, a BlackBerry foi de 0,5% para 0,2%, e a categoria Outros, que engloba todo o resto do mercado, foi de 0,4% para 0,2% também. Agora eu vou falar sobre o erro 53, que bloqueou iPhones dos usuários que trocaram o Touch ID em assistências técnicas não autorizadas. Ontem a Apple publicou uma versão corrigida do iOS 9.2.1 que resolve o problema, e ela só aparece para os usuários que tiveram os aparelhos bloqueados pelo erro quando eles conectaram o iPhone no iTunes para atualizar. Como esse erro só acontece com quem atualiza o iOS pelo iTunes, a correção dele também só foi distribuída dessa maneira. Por isso, caso seu iPhone tenha sido bloqueado pelo erro 53, conecta ele no iTunes, reinicia o aparelho e ele já deve atualizar sozinho. A Apple aproveitou para pedir desculpas para os usuários que foram afetados e disse que esse bloqueio aconteceu por engano e que esse recurso tinha sido desenvolvido só para testar os aparelhos na fábrica e nunca deveria ter afetado os clientes. Meio estranho, já que na semana passada ela tinha dito que era de propósito e azar de quem tivesse ido numa não autorizada, mas pelo menos ela assumiu o erro, pediu desculpas e resolveu o problema. Ontem o Skype publicou uma atualização lá na App Store e no Google Play, trazendo um recurso de videochamadas em grupos que comporta até 25 pessoas numa mesma videoconferência. De acordo com a Microsoft, o recurso oferece suporte a vídeo de até 1080p, ele pode ser usado tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal do aparelho, e o aplicativo tem um sistema que escolhe de forma inteligente quanto destaque e quanto espaço cada participante vai ocupar na tela. Além disso, ele oferece a opção do usuário poder escolher caso ele queira que uma pessoa específica fique estática na tela, grandona, enquanto os outros participantes vão se alternando num espaço menor. A Microsoft falou que no primeiro momento esse recurso vai chegar nos Estados Unidos e na Europa, mas que dentro de uma semana todos os usuários do mundo já vão ter acesso a ele.
Ontem a Apple finalmente estreou o Apple Pay na China, numa parceria com a China UnionPay, que logo de cara já deixou o serviço compatível com 80% dos cartões de crédito e débito do país, o que, se tratando de China, definitivamente não é pouca coisa. Até ontem o Apple Pay estava disponível só nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido, e de acordo com a vice-presidente do Apple Pay, que é uma mulher chamada Jennifer Bailey, a China tem tudo para se tornar o maior mercado do Apple Pay no mundo e que a parceria com a China UnionPay deu para a Apple a possibilidade de alcançar um número muito maior de centros comerciais que aceitam pagamentos móveis do que qualquer outra empresa de tecnologia já conseguiu até hoje. Agora resta aguardar para ver qual é o país ou os países para onde a Apple pretende levar o Apple Pay em seguida. Agora eu vou falar sobre o Yahoo e a nova leva de demissões que afetou quase todas as divisões de notícias da empresa. De acordo com a Kara Swisher, do Recode, e o Peter Stern, do Political Media, a CEO Marissa Mayer instaurou uma dinâmica que estabeleceu que toda quarta-feira é o dia de anunciar uma nova leva de demissões, e nessa semana diversas divisões jornalísticas da empresa foram fechadas, com muita gente indo pra rua. De acordo com fontes internas lá do Yahoo, as divisões de gastronomia, carros, pais e filhos, setor imobiliário, saúde e estilo de vida foram fechadas, enquanto as divisões de beleza e viagens contaram com várias demissões. Já o setor de tecnologia vai passar por uma reestruturação e vai fazer parte do Yahoo News, ou seja, não vai mais ser uma área independente. O editor-chefe da área de tecnologia, que é o Dan Tyner, foi mandado embora, e agora os assuntos de tecnologia vão ficar na mão do David Pogue, que antes de trabalhar no Yahoo era do New York Times, e é um cara bastante respeitado que o Yahoo não ia ser nem louco de mandar embora. Agora a única dúvida que fica é, o que ele ainda tá fazendo ali? Ontem a Bloomberg Business publicou uma matéria bem interessante com um cara chamado Johnny Strauge, e ela deu o título da matéria para "O executivo mais importante da Apple de quem você nunca ouviu falar". Nessa matéria, eles traçam o perfil do Strauge, que é o diretor da divisão de processadores da Apple, e ela contou com várias informações bacanas para quem se interessa por histórias de bastidores da Apple e dos produtos dela, como, por exemplo, o fato de que quando o primeiro iPhone foi lançado, o Steve Jobs sabia que o poder do processamento dele era baixo, já que a Apple teve que usar diversos componentes do mercado que tinham sido feitos para outros fins, o que incluiu peças de um chip que a Samsung usava nos DVD players dela, e por conta disso, o Steve Jobs decidiu que a Apple precisava começar a fabricar os próprios componentes, o que deu início ao projeto que trouxe a linha de processadores A, que é usada desde 2011 em iPads, iPhones, iPods Touch e Apple TVs. Outra história que ele conta é que por pouco o iPad Pro não saiu com um processador mais limitado do que o do iPhone 6S por conta de um atraso na produção do iPadão. Ele precisou fazer mágica lá para desenvolver um chip mais poderoso para o iPad Pro. Essa matéria da Bloomberg é bem extensa, é cheia de detalhes interessantes, e caso o inglês não seja um problema para você, eu recomendo que você separe um tempo nesse fim de semana para lê-la com calma, porque ela é bem bacana e vale a pena. E por último, eu vou falar da repercussão da carta aberta que o Tim Cook publicou, se opondo à decisão da justiça americana em desenvolver um iOS customizado para o FBI poder desbloquear um iPhone. Como provavelmente já era esperado pela Apple, essa carta provocou diversas reações e uma grande polarização sobre o assunto, que contou com pronunciamentos vindos de vários lugares, como a Casa Branca, o Edward Snowden e CEOs executivos de várias empresas de tecnologia. Enquanto a Casa Branca disse que a Apple estava errada e que essa era a única vez que uma coisa assim ia ser pedido dela, o que é quase impossível de acreditar, o CEO do Google fez uma série de tweets meio genéricos falando que pode ser que isso seja perigoso mesmo, quem sabe isso pode ser meio arriscado, falou as coisas de um jeito meio morno, sem tomar muito partido, mas pelo menos ele falou alguma coisa. O Facebook, a Microsoft e o Twitter não quiseram se pronunciar, mesmo depois de serem perguntados a respeito disso por vários veículos de comunicação. Mas, por outro lado, o cofundador do WhatsApp fez um post no Facebook apoiando a decisão da Apple, o Edward Snowden também disse que essa era a decisão certa a ser tomada, e por fim diversas companhias e ONGs que tratam de privacidade sinalizaram solidariedade, organizaram inclusive comemorações e manifestações de apoio em frente a algumas lojas da Apple nos Estados Unidos, o que foi muito legal de ver. Até que enfim, outras empresas de tecnologia resolveram tomar partido nessa discussão. Quanto mais empresas engrossarem o coro e se manifestarem em favor da privacidade dos usuários, melhor, e isso vai fazer com que mais pessoas se interessem pelo assunto, vai aumentar a força do contra-ataque a esses pedidos de quebra de privacidade, e isso vai incluir também a parte da pressão que a opinião pública pode exercer, e todo mundo, mercado e consumidores, só tem a ganhar com isso. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!